Segunda Crônicas, capítulo 24, versículo 17, diz assim: a idolatria de Joás. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os principais de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Porém, enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis o mandamento do Senhor? Portanto não prosperareis, porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras, por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o requererá. Aleluia. Eu estava sentado ainda ali no começo do culto, durante o louvor, e o Espírito de Deus, quando me deu essa palavra aqui em que fala sobre prosperidade, o Espírito de Deus estava me dizendo algo, que é o seguinte: Satanás sabe do desejo do ser humano de querer rápido alcançar o que quer, o que deseja. Por isso as propostas do diabo são propostas imediatas. Faz isso, recebe aquilo. Terminou? Toma. Fez? Leva. Pagou? Levou. Proposta do diabo, algo imediato. Aí quando o Espírito de Deus me falou aqui sobre essa prosperidade, que Zacarias, cheio do poder, profetizou dizendo: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto não prosperareis. Aí o Espírito de Deus estava me dizendo: está aí a verdadeira prosperidade, em se obedecer os mandamentos do Senhor. E na mesma hora ele me revelou e disse: eu ajunto o que eu separo e trago junto ao mesmo tempo. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. As bênçãos que Deus está separando para você e para mim estão com Ele. Cada dia Deus separa uma porção e Ele marca uma época, um tempo, um dia, para trazer aquilo tudo na tua vida de uma vez. Aí abre uma porta aqui, aí é um milagre ali, é uma cura aqui, é um resultado ali, é uma porta aberta ali, uma se abre na frente, outra se abre atrás, se abre do lado. Você pode escolher, você entra, você sai, você coloca um pedido diante de Deus, a porta se modifica, opera na tua família que está perto, opera na tua família distante, visita os teus entes queridos que estão contigo na tua casa, te visita no trabalho. A prosperidade de Deus, ninguém arranca da tua vida. A prosperidade que o diabo oferece, ela é passageira e o final dela é resultado de morte. Tudo que o diabo dá é para investir na sua própria obra, roubar, matar e destruir. Ele dá e cria um vínculo, um laço com a pessoa. Hoje eu vi uma pessoa saindo com um rapaz e uma outra criança. E quando eu vi esse rapaz sair com esse idoso, sair com esse rapaz, essa outra criança, falei: meu Deus, essa pessoa está presa num laço e por medo de fazer bem a quem serve às trevas, se submete a fazer o que os outros querem. Olha como é que o diabo faz. O diabo, ele escraviza a mente do ser humano de toda maneira, que ele pensa o seguinte:
para aqueles que ele tem temor, tem medo, ele não pode dizer não. O não pode representar o quê? Uma consequência terrível na vida dele ou dela. Quando Deus te disser que não, é bênção. Não reclame, não pergunte por quê. Ninguém pergunta por quê quando Deus diz sim. Só quer perguntar por quê quando Deus diz não. Aleluia. O Deus de já é o Deus também que te manda esperar. Porque a prosperidade do Senhor, ela como é a árvore que dá o fruto na estação própria, Salmo número 1. No seu tempo tu vai colher, Ele não vai te desamparar. Olha para a tua vida, até aqui tu não morreu de fome, tu não está nu, você não está deitado num leito, você não está numa sarjeta. Olha como é que Deus te sustenta enquanto Ele te faz esperar. A Ele seja toda a glória. Zacarias se levantou acima do povo aqui com autoridade e com unção para trazer a lembrança do povo, o tanto que Deus tinha feito por eles e para que o povo largasse os ídolos cortados do bosque, ou seja, ídolos feitos de madeira, de pau, de pedra, largasse essa imundície e se voltasse para o verdadeiro Deus e entendesse que eles só iriam prosperar quando obedecesse os mandamentos do Senhor. Fica assim que Deus te quer. Vai obedecendo o mandamento. Por mais que você pensa que perdeu, tu não perdeu. Deus tratou contigo da maneira que Ele quis, tu está no controle dEle. Tem pessoas que dizem o seguinte: na época que nós estamos vivendo, não podemos perder as oportunidades que se apresentam, pois assim te diz o Espírito de Deus. Na época que você vive, no momento que tu está vivendo, não perca a oportunidade de obedecer a Deus e esperar no Senhor. É nele que tu tem que esperar, em todas as épocas. Nessa época, na época que vai vir, na época que ainda vai chegar, é nele que tu tem que esperar. Porque quando Ele abre a porta, ninguém fecha. E a porta que Deus abre, dentro dela, é uma porta que se expande para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Igreja, recebe isso. Deus vai expandir a tua vida dentro da porta que Ele abre. Ninguém te acha dentro da porta que Deus abre para te prejudicar. Deus abriu uma porta, e naquela porta consistia em que no meio dos cativos levados para a Babilônia estivesse Daniel. Por mais que tu não entenda, ali tinha uma porta. Daniel levado, jovem, servo de Deus, temente a Deus, de uma linhagem nobre, conhecedor dos mandamentos, foi levado para uma terra estranha no meio de outros. Presta atenção, igreja. A porta de Deus se abre dentro de você quando Ele quer tratar em segredos contigo. Quando Ele quer que todos vejam o que Ele está fazendo contigo, Ele pega essa porta e deixa que ela se abra do lado de fora. Aí vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por este, grandes coisas fez o Senhor por esta. Eu vi como ela era e eu estou vendo como ela está. Daniel, quando chegou lá dentro da Babilônia, observa, somente ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, somente os três são mencionados a serviço de Deus. Acha outro aí. Acha outro que Deus contou para glorificar o seu nome, senão somente os quatro: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, quando Deus abre uma porta, de acordo com a vontade dEle, Ele faz você prosperar no norte, no sul, no leste e no oeste. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. 4 homens alcançaram o conhecimento poderoso de Deus, que Deus os levou para uma terra estranha para glorificar o nome dEle lá. 4, você sabe que é uma operação de Deus em que nada vai ficar de fora. Toda aquela província ouviu o rei dizer: de hoje em diante, todos que se levantarem ou falarem qualquer blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, vai ter feito a sua casa em monturo, vai ter feito em pedaços. E toda a nação, foi um edital para toda a nação. Ninguém podia falar nada de mal,
do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, do Deus de Daniel. Ninguém podia falar contra esse Deus. É assim que Deus está querendo fazer contigo. Te usar como aquela empregada na casa de Naamã. Olha que porta se abriu ali dentro. Te usar como José no Egito. Olha que porta de prosperidade que se abriu ali dentro. Um escravo passou a ser governador. Te usar, meu irmão, de uma maneira poderosa, como usou Daniel, como já disse aí. Passou a ser ministro numa terra estranha. Príncipe naquele lugar. Te usar de uma maneira poderosa, estrondosa, como usou Esther, a rainha, como usou Mardoqueu, sentado lá no pátio do lado de fora no frio. Deus colocou ele para sentar no cavalo que o rei andava, se vestir com as roupas que o rei se vestia e ser apregoado pela cidade. Assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. E o principal, porque Mardoqueu não estava preocupado com aquela honra, ele estava preocupado com o povo. Deus fez com que o próprio inimigo dos judeus, Amã, se enforcasse na cerca na sua própria casa. Dentro da porta que Deus abre para você, quem quiser se meter contigo vai ser confundido dentro dela. Ele não confundiu Amã. Como é que ele levantou uma cerca, uma forca para outro, e ele não calculou, jamais ele imaginou que aquela forca que ele levantou para Mardoqueu estaria se revertendo para ele mesmo. Jamais ele imaginou. Olha como é que Deus confunde aqueles que se levantam contra você dentro da porta que Ele te abre. A porta que Ele te abre é para você, não é para os outros. Por isso a Bíblia diz: não atente para a prosperidade do ímpio. O que é não atentar para a prosperidade do ímpio? Não cobice. Não dê louvor à prosperidade do ímpio. Não deseje. Não admire. Porque isso é abominação diante dos olhos do Senhor teu Deus. Porque os ímpios, naquela prosperidade falsa, que quem está dando é o diabo, estão louvando aos ídolos cortados no bosque, de pau, de pedra, de gesso, de mármore, de prata, de ouro. Eles estão cultuando aos bonecos de escultura. E você está admirando a prosperidade em que o ímpio agradece a um boneco de escultura. Tu vai entrar em juízo. Tu vai entrar em juízo diante de Deus. Mas lembre-se, Deus está juntando o que Ele tem te prometido, para trazer tudo de uma vez só, numa época só, num tempo só, e tu não vai te esquecer do que Deus vai fazer contigo. Glória a Deus. 1 ano na cadeia. Aguenta firme aí, José. Eu não me esqueci de ti. Algo estava sendo preparado para ele. 2 anos na cadeia. Aguenta firme, José. Eu não me esqueci de ti. Mais 365 dias. Outro ano na cadeia, o 3º. Aguenta firme, José. Mas estão dizendo aí fora que o Senhor me abandonou. Cadê o Deus? Aqui, aguenta firme. Mais 365 dias. 4 anos na cadeia, 5 anos, 7 anos, 8 anos. Aguenta firme, José. Eu não me esqueci de ti. Ele estava juntando. Deus tinha um plano, tinha um projeto, estava juntando para trazer no único dia. 12º ano na cadeia. Deus dá um sonho a Faraó. Veja só, meu irmão. Fez parar o copeiro e o padeiro primeiro dentro da cadeia, dando a José um sinal. Antes da árvore dar o fruto, ela dá a flor. Flor é um sinal. Eu me lembro aqui na minha casa, nós tínhamos pé de goiaba. E quando eu me dava por conta que eu olhava para a goiabeira e via ela toda branca, cheinha de florzinha branca, eu falei, caramba, já vai começar a dar goiaba. Era certo de dar goiaba depois disso. Depois que Deus deu a interpretação a José dentro da cadeia do sonho do padeiro e do sonho do copeiro, em que o padeiro, com o cesto na cabeça, vinha as aves do céu que representavam os demônios e comiam sobre ele a cabeça. O padeiro foi achado culpado e enforcado, por isso o cesto na cabeça. E o copeiro, como Deus revelou a ele, tu vai voltar a fazer o que tu fazia antigamente, dar o cálice com suco de vide lá na mão de Faraó. Aleluia. Mas Deus ainda tinha tratar com José mais uma única coisinha. Não faça pedido ao homem,
faça pedido ao teu Deus, que é todo-poderoso e abre porta onde não existe porta. José cometeu um pequeno vacilo. Lembra de mim quando tu estiver lá com o faraó entregando o copo com o cálice na mão dele. Não era isso para falar, José? Por isso ele ficou mais um pouquinho até o 12º ano. Para entender plenamente, número 12 é o número da plenitude, que a prosperidade de livramento, a prosperidade de saúde, a prosperidade financeira, a prosperidade sentimental, a prosperidade emocional, a prosperidade em sentimentos, tudo que há em nós, só pode vir do Deus poderoso que criou os céus e a terra. Aí Deus deu o sonho a Faraó, das espigas e das vacas, e dá a interpretação ao escravo, que estava lá dentro da cadeia. Aí sim, Deus levantou usando a vida do copeiro e falou: olha, eu estava lá na cadeia, preso, quando estava aquela questão ainda. E um escravo hebreu interpretou, disse que eu voltaria a entregar o cálice na tua mão, manda chamar ele. Olha só como é que quando Deus separa aquele momento, a prosperidade de Deus, ela traz uma enxurrada de bênçãos ao mesmo tempo na tua vida. Quando José entrou na presença de Faraó, a primeira prosperidade é a revelação da palavra. Deus revelou a José o sonho de Faraó. Depois, Deus fez com que Faraó o colocasse como governador de toda a província, de todo o local, de todo o Egito. Depois, Deus fez com que ele alcançasse de beneficência com a família dele, que estava morrendo de fome nas montanhas e teve que descer para o Egito para comer. Olha como é que Deus foi fazendo. Olha como é que Deus foi fazendo. Olha como é que veio tudo uma vez só. Um preso agora é governador. Aqueles que te tinham por cauda, agora te veem como cabeça. Isso é que é Deus. Isso tudo por quê? Como profetizou aqui Zacarias. Ele profetizou, filho do sacerdote Joiada: assim diz Deus, porque transgrediste os mandamentos do Senhor, portanto, porque transgrediste os mandamentos do Senhor? Portanto não prosperareis, porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. Apedrejaram ele até a morte, mas quer ouçam, quer deixa de ouvir, o profeta falou no meio deles. O diabo tem pressa em destruir, por isso ele tem pressa em atender os pedidos terrenos que os carnais pedem a ele. Eu quero uma casa, o diabo te dá, ele quer a tua alma em troca. Eu quero mulheres, ele te dá, mas quer a tua alma em troca. Eu quero dinheiro, ele te dá, mas quer a tua alma em troca. Eu quero carros, eu quero conforto, eu quero isso, eu quero aquilo, tudo da terra, ele te dá, mas ele quer a tua alma em troca. Se tu quiser Deus, ele não te deixa faltar nada na terra e ainda te promete as coisas celestiais. Isso é que é a verdadeira prosperidade. Por isso os filhos do diabo descobriram como é fácil escravizar um povo, dando para esse povo o que eles querem ouvir. Mas para servir a Deus é obedecendo o que Deus tem falado e quer falar. Amém? Que essa palavra esteja escondida no nosso coração pelo verdadeiro Espírito Santo de Deus, e que o diabo não ranque, que as aves do céu não coma, que você não deixe cair pelo caminho, porque a Deus seja toda a glória, porque por Ele, para Ele são todas as coisas, e sem Ele nada se pode fazer. Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus com essa palavra, em nome de Jesus. Amém.